Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à aula de Catecismo da Igreja Católica. Estamos no 8º mandamento, não é? Não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 16. Ouviste também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 33. Estamos no segundo inciso: dá testemunho da verdade, como você está vendo aí na descrição. Tá bem? Comente, compartilhe essa live, que na verdade é uma aula. Estamos retomando. Ontem eu fiz uma aula e agora quero fazer a segunda, não é? Então estamos na página 637 da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, o número 2471. Pegue sua Bíblia e o Catecismo para que você acompanhe também as citações. Vamos avante. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. É João, capítulo 18, versículo 37. Todos nós conhecemos esse contexto. Foi durante ali, não é, o julgamento de Jesus, né? Lá no palácio de Pôncio Pilatos. Ele pergunta, né, o que é a verdade? Jesus responde: quem é a verdade? Ele diz: eu sou a verdade. Porque a verdade não é uma filosofia, não é uma ideia, não é um pensamento, não é uma teoria. Veja, não é uma ideologia. Não. A verdade é uma pessoa. É Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O cristão não se envergonha de dar testemunho do Senhor, ou seja, dar testemunho da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O próprio Jesus disse aos seus discípulos apóstolos: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Vejam, isso é muito grave e é muito sério, não é? E aqui uma pergunta que não quer calar: quais são os momentos que eu me envergonho do Senhor? Diante de que? Diante de quem eu me envergonho do Senhor? Quais são as situações, as circunstâncias que eu me envergonho do Senhor? Não é? Veja, aquela sentença é terrível nesse sentido. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Não é? E se envergonhar tem um outro sentido também. É não assumir a fé. É não assumir a doutrina. É não assumir a sua comunidade, a sua igreja, o magistério, a hierarquia da igreja, a tradição. Veja, é ter vergonha da igreja, até mesmo diante dos escândalos, diante, veja, das críticas. Então, às vezes a gente quer agradar os homens e desagrada a Deus, muitas vezes. Não queremos que as pessoas fiquem contra, não é? Mas ao nosso favor, e muitas vezes nós escondemos a fé, ocultamos a fé, somos coniventes com aqueles que criticam a nossa fé, né? E às vezes somos omissos para defender a nossa fé. Nas situações que requerem a declaração da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, a exemplo de São Paulo diante de seus juízes. Ele deve manter uma consciência irrepreensível,
constantemente diante de Deus e diante dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. E a partir do apóstolo Paulo, a gente tem toda uma linha, veja, toda uma descendência, e as gerações futuras vão nesta linha aqui, que entraram na história da igreja, na tradição, como confessores, ou seja, confessaram a fé, não negaram, mesmo passando por torturas, mesmo sendo mortos, não é? Que nós chamamos dos mártires. E martiria quer dizer testemunho, dá o testemunho da fé. A gente lembra de Santo Estevão, a gente lembra, não é, de Lourenço, a gente lembra de Santa Bárbara, muitos que foram mortos por causa da fé. E essa fé genuína, esta fé autêntica, esta fé plena chegou até nós. E portanto, não sejamos, me desculpe o termo, não sejamos frouxos, não sejamos covardes diante deste mundo, deste século. Veja, nós terminamos hoje, eu terminei o tríduo, que hoje é dia de São João Paulo II, e ele sofreu o martírio branco, ou seja, incruento, assumindo com resignação, a sua fé, a sua condição de vida. Ele com mal de Paxo, aquela última cena que ele abre a janela ali, e já prostrado com a cabeça, queria falar para agradecer pelas orações, mas que sai só a baba, e ele não consegue falar. Ou seja, aquela imagem de um homem que deu a vida, se gastou todinho, professou a fé, assumiu a fé, deu o testemunho da verdade. Vamos avante? 2472. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Este testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. E aqui, Mateus capítulo 18, versículo 16. É interessante isso aqui, que a gente pode dividir este parágrafo, esse número, em três partes. Primeiro, o cristão faz parte da vida da igreja e é chamado a dar testemunho do Evangelho dentro da igreja. Nada de dizer que Deus, você crê em Deus e Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, o Evangelho é a mesma, e você fica em casa lendo a Bíblia, pensando, e proclamando que dá testemunho do Evangelho. Perceba bem, o cristão, quando fala em cristão católico, faz parte da vida da igreja e dá testemunho do Evangelho dentro da igreja. Não queira ser bom fora da igreja. Não queira ser perfeito fora da igreja. Não queira ser santo fora da igreja. Certo? Porque você não concorda com A e com B, com a posição da igreja, do Papa, do Bispo, do seu pároco, ou de alguém que está à frente, e você, com mania de perfeição, quer dar testemunho do Evangelho fora da igreja. A segunda coisa, veja, que esse testemunho ele é transmitido por palavras, ou seja, por pregações, por homilias, por exortações, na evangelização. A terceira coisa, que esse testemunho é um ato de justiça, que é estabelecido no processo, no conhecimento da verdade. Dentro da igreja,
quanto mais eu lanço as redes para as águas mais profundas, quanto mais a fé eu conheço, mais eu proclamo, mais eu avivo, mais eu dou testemunho desta verdade. E por isso que o texto, não é? Que é o texto da Ad Gentes, número 11, diz assim: todos os cristãos, onde quer que vivam, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, devem manifestar o novo homem que pelo batismo vestiram, vejam, e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. Quer dizer, pelo batismo e pela crisma, pela confirmação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Pelo batismo nós somos revestidos pelo novo homem. Por isso que traz a veste branca do batismo. E na crisma, não é? Ungido com o óleo de crisma, que é o Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Somos reinflamados pelo Espírito Santo. O quanto o mundo está precisando de homens e mulheres revestidos pela força do Espírito Santo, inflamados e reinflamados pelo Espírito Santo e agir nesta força do Espírito Santo, não é? Dentro da igreja e fora da igreja. Já pensou que se os nossos políticos agissem pela força do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, por essa justiça do Evangelho, vejam, dá testemunho, nós não estaríamos passando mais de 30 anos por corrupções e mais corrupções. Não estaríamos. Não é? Vamos avante, número 2473. Vai falar do martírio. Este parágrafo. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. Até a morte. E só o extremo, o martírio vermelho, que é cruento, o derramamento de sangue, a cruz, mas o martírio branco, o qual eu falei de João Paulo II, não é? O incruento, o martírio da vida e com a vida. Gota contra gota, no testemunho, não é? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, das tribulações, das provações, das tentações, das decepções, dos escândalos, vejam, das críticas, apesar de tudo isso, das calúnias, das difamações, das fofocas, apesar de tudo isso, eu vivo a minha fé dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. É fácil? Não. Mas qual foi a cigana que lhe enganou? Você que está em casa, que está muito, não é? Apoiado, sentadinho, às vezes, talvez deitado no seu sofá ou na sua cama, de uma forma bem cômoda. Quem foi que enganou? Qual foi a cigana que enganou? Que era fácil, era para ser fácil. Não. O próprio Jesus disse. Veja. Na vida tereis muitas aflições, mas no final, a eternidade. Cuidado com o dia da manhã, que ele trará o seu próprio mal. Cuidado. Não é? E tem as sentenças, os conselhos de Jesus que ele dá. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Vejam. Quem deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposa, veja, campos, casa, por mim, receberá 100 vezes mais, mas com muita perseguição, aqui na terra, mas com muita perseguição. Tá certo? Então, é o martírio que nos chama, nos convida, e que Deus deu a graça especial a alguns,
a fortaleza, a virtude da fortaleza para aguentar até o fim, até o martírio. O sangue dá na cabeça, o sangue dá no pescoço, o sangue dá no corpo, o sangue dá na perna, na canela, mas a minha fé eu não sei, eu não deixo. E é interessante que a gente vai para os engenhos, para os sítios, né? A gente vai para as chácaras, as fazendas, e aqui está lá aquele pessoal simples, e diz assim: Padre, na minha fé eu nasci, na minha fé eu vou morrer. Esse é o testemunho da fé. Veja, eu vou morrer. Meus bisavós ensinaram assim, meus avós ensinaram assim, meus pais ensinaram assim, veja, e é assim, é nessa igreja. É nesta fé que eu vou até o fim, apesar de tudo. Isto é fé. Vamos avante. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte no ato de fortaleza. Deixai-me ser comida das feras. É por elas que me será concedido chegar até Deus. Quem disse isso foi Santo Inácio de Antioquia. Veja, em Roma, ele escreve uma carta para que os seus diocesanos, para que os seus fiéis não se levantassem em luta, em combate, em violência, mas deixai-me ir, quando ele foi preso. Não é? Ele disse: eu quero ser como um trigo nos dentes dos leões, ser triturado. Veja, ou seja, ser uma hóstia viva. Uma hóstia viva. É assim o nosso testemunho, não é? A martiria que nós somos chamados. Viu? Chamado. Não fomos chamados apenas para o bem-estar, para a qualidade de vida, para uma felicidade fácil. Não. E o cristão que é cristão consciente sabe que ninguém, seja cristão católico, seja cristão protestante, seja pagão, seja ateu, seja agnóstico, gentil, veja, ninguém vai ser feliz plenamente aqui. O mundo é limitado. Não é? Só seremos felizes plenamente na glória de Deus, como estivermos diante dele. E por isso que o evangelho de hoje fala de dois tempos. No grego fala no Cronos, que é esse tempo, e fala no Kairos. Não é? Aquele conselho: quando tiveres indo para o tribunal com o teu irmão, trata de te reconciliar com ele, para que não te acuse diante do juiz. Ou seja, veja que tribunal é este. É a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vem como juiz. Eis o tempo da reconciliação, porque é o tempo da misericórdia, é o Kairos de Deus, é o hoje, esse tempo escatológico que nós estamos caminhando, não é, para a eternidade, para os céus. Vamos avante. 2474. Com o maior cuidado, a igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a fé. São as atas dos mártires. Acta Martyrum. Constitui os arquivos da verdade escritos em letras de sangue. Veja como é forte. Isso tem no Catecismo da Igreja Católica, viu? Catecismo da Igreja Católica. Para você que não sabia, você pode ler a Bíblia, não é?
pela interpretação do Catecismo da Igreja Católica. No índice, tem um índice analítico, tem um índice temário e tem um índice bíblico no Catecismo da Igreja Católica, que faz referência. E aí o magistério interpreta dentro da sagrada tradição. Veja. Então, ter o catecismo, não é, em mãos e as sagradas escrituras, para que a gente faça uma leitura, uma meditação dentro da igreja, e uma reflexão também, não é? Veja, que é a exegese mais genuína da igreja. E é interessante que quem fez esse catecismo foi o Papa João Paulo II. Tem até na ladainha, não é? O Papa que fez o catecismo da Igreja Católica. Vamos avante? Então, veja o que Santo Inácio de Antioquia diz na carta a Roma, o capítulo 6, versículos de 1 a 2. De nada me servirão os encantos deste mundo e dos reinos deste século. Melhor para mim é morrer, para me unir a Cristo Jesus, do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós, que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós, que eu quero, eu desejo, a minha alma anseia. Aproxima-se o momento em que serei gerado. Ele diz, que momento é esse? É a morte. O momento de ser gerado para Cristo, para os céus, para a eternidade, é a morte, que o mundo não entende. O mundo chama de fraqueza. Veja, o mundo tem medo. O mundo não entende. O mundo chama de terror, não é? Veja, decadência. Não entende que a morte é uma passagem. Os que viveram em Cristo passarão, como o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, com alegria, cantando, não é? Êxodo 14. E o povo, quando viu a vitória de Deus, cantou assim. O canto da vigília pascal. Que maravilha! Vamos avante, veja. Ele diz, continua dizendo, eu vos bendigo por me terdes julgado digno desse dia e dessa hora. Veja, para Santo Inácio de Antioquia, o dia, o Cronos, e a hora, o Kairos, de morrer pela fé, de morrer por Cristo. É uma graça extraordinária, digno de ser contado no número dos vossos mártires. Guardastes vossa promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por todas as coisas, eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Por ele que está convosco e com o Espírito Santo, vos seja dada a glória, agora e por todos os séculos. Amém. Veja, não é? São Policarpo, no seu martírio também, professou a mesma fé de Santo Inácio de Antioquia. Nós temos uma lista enorme de santos e santos padres da igreja que deixaram esse acervo para nós. Meu irmão, está triste? Minha irmã está angustiada? Minha irmã está dizendo que não consegue mais, não suporta mais? Vá às fontes da igreja, volte às origens e veja os testemunhos. Acompanhe de homens e mulheres que tiveram a virtude da fortaleza e que você deve pedir essa fortaleza para que não fique choramingando, não fique com mimimi, não fique fazendo corpo mole. Não. Os cristãos que vivem o Evangelho, os católicos que vivem a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes, os dons, os carismas,
que vivem na tradição da Santa Igreja Católica, são fortes, se levantam. Não tenhais medo. Essa é a palavra de ordem. Não tenhais medo. Trata de te reconciliar enquanto caminha para o tribunal. Se reconciliar consigo mesmo, se reconciliar com os outros, se reconciliar, veja, com Deus, se reconciliar com a igreja, se reconciliar com aqueles que você magoou ou foi magoado. Se reconciliar dentro da sua liberdade, viver em paz, viver no amor, na fraternidade. Isso é que nós precisamos. E aqui a gente termina o segundo inciso para, não é, iniciar o terceiro inciso. Ainda dá tempo, estamos apenas com 25 minutos a nossa aula. Dá tempo a gente fazer este terceiro inciso, que tem como tema as ofensas à verdade. As ofensas à verdade. Vimos o segundo inciso da testemunho da verdade. Vamos ver agora quais são as ofensas contra a verdade. Número 2475. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24. E ele diz ainda, livres da mentira. Veja, Efésios 4, 25. Devem rejeitar toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, de inveja e maledicência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E aqui a gente já tem, não é? As ofensas contra a verdade. Quais são? Veja, a maldade, a maledicência, a mentira, a hipocrisia, a inveja. São os inimigos, as ofensas contra a verdade. O número 2476, falso testemunho e perjuro, é ofensa contra a verdade. Veja, falso testemunho e perjuro. Quando emitida publicamente, uma afirmação contrária à verdade assume uma gravidade particular. Atenção, pecado mortal. É pecado pessoal e pecado social, como nós vimos naquele curso, lembram? Quem acompanhou, acredito que tem gente aqui que acompanhou, que eu estou vendo, não é? Aquele curso da, veja, doutrina social da igreja. A gente viu o que é pecado pessoal, o que é pecado social. E tem alguns pecados pessoais que são pecados sociais também. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. Atenção, aqui, não é? O que diz o provérbio, capítulo 19, versículo 9. Quando está sob juramento, trata-se de perjúrio. Essas formas de agir contribuem para condenar o inocente, para inocentar um culpado ou para aumentar a sanção em que incorre o acusado. É interessante. Ainda Provérbio capítulo 18, versículo 5. Não é? Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. Atenção, aqui está para o tribunal, não é? Quem é promotor, não é, de acusação, e quem é também advogado de defesa. Atenção. Porque para ganhar a causa, para ganhar o processo, muitos dão falso testemunho, ou seja, consegue 2 a 3 testemunhas que vão lá dar um falso testemunho. Então, a sentença por aqueles testemunhos falsos, também o juiz vai dar a sentença falsa.
E às vezes vai condenar o inocente por aquelas testemunhas. Aquela testemunha. Trate os promotores de não fazer manobra nos tribunais para não condenar injustamente. Trate também os advogados, se aqui tem algum advogado, está sabendo o que eu estou falando, né? De fato, ser legítimo na consciência, não é? Averiguar as suas testemunhas para que a sentença seja também legítima, seja verdadeira. E que não corra no dolo, não é? 2477. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavras capazes de causar um prejuízo injusto. Interessante aqui. Aqui está no cânon, né? O Código de Direito Canônico, cânon 220. E tornar-se culpado. Atenção aqui. 3. Primeiro, né? De juízo temerário, aquele que mesmo tacitamente admite como verdadeiro um fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. No próximo. Mas diz a lei, não é? Que toda pessoa, não é? Ela tem um direito. Ela tem um direito, atenção, não é? Da boa moral, da boa imagem. Ela tem um direito, é o direito da pessoa. E que mesmo sendo, veja, tacitamente um juízo verdadeiro, mas isso não pode ser divulgado publicamente. Imaginemos nós, não é? Um falso, uma difamação, uma calúnia, uma fofoca cheia de mentiras, não é? Imaginemos nós. Segundo, de maledicência, aquele que sem razão objetivamente válida revela a pessoas que não sabem os defeitos e faltas de outros. Olha aqui, veja. As observações que você faz com os seus melhores amigos de outras pessoas, que só você conhece um defeito daquela pessoa e você compartilha com seu melhor amigo. Isso é uma maledicência. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Não é? Você está difamando. Não precisa espalhar. Quando a gente sabe um defeito do outro, deveria ser assim. Quando a gente sabe um defeito do outro, a gente que é cristão, a gente que é católico, sabe o defeito do outro. Isso, uma deformidade física, mas que não é muito visível, psíquica, não é? Espiritual ou até moral. Quando a gente sabe, a gente tem que ter misericórdia, tem que usar da caridade, tem que rezar. Não compartilhar o pior do outro, entendeu? O mal do outro. Pelo contrário, a caridade me faz partilhar o melhor do outro. Os esforços. Por quê? É uma pergunta que eu me faço e eu faço agora a vocês. Por que a gente tem a inclinação de divulgar o mal? A gente procura a perfeição e divulga a imperfeição. A gente busca as melhoras em nós e quer ver nos outros, e no entanto a gente divulga as pioras nos outros. Por quê? A gente muitas vezes é tão pessimista, é tão negativista. Quando a gente vai apresentar uma pessoa que chega na comunidade, dizendo, ai, Deus te abençoe. Quando chega uma pessoa nova na comunidade, ou um padre novo chega na comunidade, por quê?
você acha num dever moral, numa consciência moral de alertar o padre de fulano, de cicrano, que é assim, que é assado? Ou que chega uma pessoa nova, né, que o padre está acolhendo, mas não sabe dessa pessoa, padre, essa pessoa faz isso, isso. Veja, será que você já fez isso? Conscientemente você já fez isso? Não é? Por ciúme, por inveja. Por inveja. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo que isso é maledicência. Existe algo em nós que precisa ser superado, que precisa ser, veja, curado em nós. A segunda coisa, aliás, a terceira, de calúnia. Coloca aqui a calúnia. Veja, a primeira foi de juízo temerário, a segunda de maledicência, aqui de calúnia. Aquele que por palavras contrárias à verdade prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Veja, é pecado mortal, é grave, pecado mortal. Mas é interessante, como eu disse ontem, na confissão, eu que sou um padre e sou confessor também, não é? Na confissão, eu disse ontem que dificilmente uma pessoa se acusa como fofoqueira. Mas dificilmente uma pessoa se acusa como caluniadora. Veja. Primeiro, porque ela não conhece. Segundo, ela não conhece intelectualmente o que é calúnia, não é? Terceiro, ela não assume que é. E coloca todo um fundo de argumento para, às vezes, legitimar a calúnia dela, o porquê ela está caluniando. Ou seja, por força de fatos ou por força de sentimentos, de ressentimentos, de vingança, muitas vezes. Deu para entender? Não é? Vamos para o número 2478. Para evitar o juízo temerário, a primeira, todos hão de cuidar de interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Tem um remedinho, não é? Que é bastante eficaz. A gente se colocar no lugar do outro. Pelo bem e pelo mal, viu? Colocar-se no lugar do outro. Sem fazer juízo. Sem pré-julgamento, sem preconceito. Se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente. Não é? A gente iria superar em muito. Esse texto agora que eu vou ler é de Santo Inácio de Loyola. O texto foi de Santo Inácio de Antioquia. Esse é Santo Inácio de Loyola. Ele diz assim: todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las. Veja, isso é surpreendente, não é? Aí quando a gente escuta alguém falando, basta falar no nome, não é? E que a gente não esteja presente e pronto, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, a gente já fica desconfiado, a gente já fica ressentido, não é? Aquela pessoa se faz de amigo, se faz de amiga, mas está falando no meu nome, eu cheguei, ouvi meu nome, não sabe nem do contexto. E quando a gente sabe que de fato o outro falou, não é? A gente quer ir lá, tirar satisfações, não é? A gente quer dizer também as verdades da gente. A gente quer, veja, Santo Inácio de Loyola diz não. Desculpar. É fácil? Não é fácil.
Porque, em última análise, a gente é prepotente, autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, soberbo. O que a gente quer proteger não é a verdade, mas a imagem da gente, que a gente criou. É isso que a gente quer proteger. Ele diz, continua dizendo, se não é possível desculpá-las, veja como ele é realista, se não é possível desculpá-las, deve-se perguntar-lhe como as entende, e se ele as entende mal, que seja corrigido com amor, veja, com fraternidade, com solidariedade. E se isso não bastar, que se procure todos os meios apropriados para que, compreendendo-as corretamente, se salve. Eita! Isso é diante do juízo temerário. Vamos agora para a maledicência. Vocês estão percebendo que didaticamente o catecismo relacionou, disse o que é, não é, o juízo temerário, o que é maledicência, o que é calúnia, e agora nesses números está exemplificando, não é? E conceituando. Vamos lá, agora, vejam. Maledicência e calúnia destrói a reputação e a honra do próximo, ou seja, das pessoas. E é crime, não é? É crime no Código Penal, do direito penal, viu? Não apenas na questão doutrinária, não é? Na questão teológica, moral, ou no Código de Direito Canônico, não é questão religiosa, tá certo? É a questão cívica também, do direito civil. Todos, diz aqui, ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próximo e do próprio nome. É um direito que as pessoas têm, a honra do próprio nome, a sua reputação e ao seu respeito. Três coisas: a honra do nome, a reputação e ao respeito. Devemos respeitar. É um direito que as pessoas têm. Se é um direito do outro, é um dever meu. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Veja só, não é? Você sabia disso? Então, a gente tem que pensar, não é 10 vezes, mas 1000 vezes, quando a gente se junta com outro, me desculpe dizer, viu? Para fofocar. Para estar com conversinha de comadres nas calçadas ou no quintal. Não é? Tem gente que tem o quintal de cerca de muro, mas toda tarde está lá em cima, conversando com a vizinha e metendo pau na vida dos outros. Falando de A e B, não é? E é interessante como coxinha, vocês sabem, né? Aqueles bonecos, Boquinha e Coxinha, quando termina de falar da vida do outro, aí o motim, não é? É dar as costas um para o outro, porque são fofoqueiras e falam uma da outra. Falam uma da outra. Cuidado. É um vício. É um vício. Vamos avante. 2480. Deve-se, aqui a palavra, proscrever qualquer palavra ou atitude que por bajulação, adulação ou complacência encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua conduta. O que é bajular? Não é? É mesmo você conscientemente reconhece, sabe que o outro é errado, mas para você ter alguma vantagem material, não é? Você apoia, você oculta a verdade, você falseia a verdade, não é? Você sabe que o outro é corrupto, me desculpe o termo, você sabe que o outro é safado,
Você que sabe que o outro é maledicente, mas tem um poder, não é, executivo a mais, e para você tirar vantagem, você vai lá ter os favores. Você é conivente, você é bajulador, adulador, veja, complacente com aquele mal que está fazendo, egoísta, tá certo? Vamos avante. A adulação é uma falta grave quando cumpre-se de vícios ou de pecados graves. Pecados graves. E aqui a gente tem uma lista de pecados graves, né? Que muitas vezes a gente fecha os olhos. Mas aquele casal é tão bom, padre, não é? Aquele jovem é tão bom, ele é assim. Tem uma questão moral, está em estado de pecado, mas é tão bom. Veja. Hoje isso está muito mais problemático, porque em nome da liberdade, em nome do amor, e o nome, em nome que não pode discriminar ninguém, marginalizar ninguém, então todas as pessoas são boas, mesmo estando em pecado mortal. Quer dizer, a gente coloca a doutrina na igreja, a teologia moral na sola do pé. É para condenar? Não. É para julgar? Não. É para acolher? Sim. Agora, ser conivente não podemos. Isso nunca foi cristão. Ser conivente, ser bajuladores, ser aduladores, ser complacente com o mal. Não foi. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não vou sair por aí dando o meu conselho. Eu não vou sair dizendo que o povo está errado e só eu tenho a verdade. Mas se pedir o meu conselho, se pedir a minha opinião, eu tenho que fazer o uso da verdade. Não falsear a verdade para agradar ninguém. Nesse sentido, eu não tenho que ter respeito humano. Pediu a minha opinião, então escute. Quer meu conselho, então escute. Eu não vou dar meu conselho. Porque eu não vou me intitular de sábio. Não é? Mas se vem para a minha paróquia, estou dando meu testemunho agora, eu estou na minha secretaria, de terça a sexta, pelas manhãs, eu atendo. Se vem para a minha paróquia, pedir a minha opinião, pedir o meu conselho, a minha orientação, se prepare para ouvir a verdade. Não é? Mas não espere que eu vou, não é, mandar pelo WhatsApp um conselhinho, não é? Ah, porque eu fiquei sabendo disso, eu vou... Tá certo? Não. Eu só vou entrar na sua vida quando você me der abertura, quando você me permitir, quando você me procurar. É assim. Tá certo? O desejo de prestar serviço ou amizade não justifica uma duplicidade da linguagem. Veja, como os advogados dizem muitas vezes, para os amigos os benefícios da lei, para os inimigos os rigores da lei. Então, para quem está próximo a mim, para quem é meu amigo, para quem é do meu ciclo de amizade, então eu vou mudar a linguagem. Com medo de perder o amigo, com medo de perder a amizade, não é? Mas deixar o amigo ir para o inferno. Não, amigo que é amigo, mesmo que doa, veja, mesmo que doa, todo processo de cirurgia é doloroso, todo processo de cura é doloroso, eu quero levá-lo para o céu, mesmo que ele não entenda naquele momento, mas ele irá entender algum dia. Seja livre, agindo no Espírito Santo. A adulação é um pecado venial, não é pecado mortal, viu? É um pecado venial, quando deseja somente ser agradável. Olha aí, agradável. Evitar um mal, remediar uma necessidade, obter vantagens legítimas. Isso é adulação. Pecado venial. E interessante também, não sei se você sabia, que eu não escuto nas confissões uma pessoa se acusar. Padre, eu pequei.
pelo pecado de adulação. Talvez você nem sabia que era pecado. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Por isso é importante ler. É importante ler. E outra coisa, viu? Outra coisa. Não está nem naquela lista de exames de consciência quando você faz para se confessar. Você já viu o pecado da adulação? Não. Muitas vezes não tem o pecado da maledicência, não é? Não tem o pecado da adulação, da bajulação, não tem. Não tem o pecado da complacência, que são todos pecados veniais. Vamos avante. 2481. A jactância ou fanfarronice. Fanfarronice constitui uma falta contra a verdade. O mesmo vale para a ironia, que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo ou, veja, um ou outro aspecto do seu comportamento. Ou seja, o mangar, o sorrir, o ridicularizar, não é? Ironizar o comportamento das pessoas, a fala das pessoas. É um pecado, e é um pecado venial. Isso chama o nome de, não é, jactância. Certo? Vamos avante. 2482. Agora a mentira. Cuidado com as mentiras psicológicas, com as mentiras para você se salvar, né, de maus lençóis. Veja, mentira por medo. Vem a mentira agora. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. E aqui é muito mais profundo que essas mentirinhas, não é? Olha o conceito, o que o catecismo diz. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Está aqui. Quem diz isso é Santo Agostinho. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. E por isso que é pecado mortal. Vós sois do diabo, vosso pai. Ou seja, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está nos Santos Evangelhos, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Pecado mortal, a mentira. Não existe mentiria nem mentirona. Tudo é mentira. E o pior, se você tiver, não é, usar um falso com a intenção de enganar. Isso é mentira. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, porque já 53 minutos. Tá bem? Temos ainda 1, 2, 3, 4, 5 números para entrarmos no quarto inciso, mas amanhã a gente dá continuidade, tá certo? Amanhã, então, é como que se diz, ativa o sininho para que quando eu entrar na live, aí você já ter a notificação, tá certo? Da minha página, compartilhe, comente, deixa aí o seu testemunho, tá certo? O que você acha também desses temas, que são temas pessoais e sociais, são temas muito polêmicos que muitas vezes nós não admitimos que temos estes pecados, né? Serviu também como exame de consciência. Se você já usou de maledicência, de calúnia, de mentira, de bajulação, de adulação, e você não se confessou ainda, pecado não confessado não é pecado perdoado. Procure o padre e aproveite, faça a sua lista de pecado e, não é, confesse, depois queime esta lista, porque não faz mais parte da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.